Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a função modular. Primeiro, a definição de módulo. Módulo, ou valor absoluto de um número real x, é indicado por, então aqui é a indicação de módulo, que são essas traves, e assim definido. Módulo de x será igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, um número positivo. Módulo de x será igual a menos x se o x for menor ou igual a zero, ou seja, um número negativo. Então, o módulo representa o valor absoluto, o valor do número sem o sinal. Se o nosso x for positivo, nós vamos mantê-lo. Se o x for negativo, se for menor do que zero, nós trocamos o sinal. Tudo bem? Bom, a função modular. Chama-se função modular a função f, cujo domínio são os reais, e o contradomínio também são os reais. Lembrando, primeiro é sempre domínio, segundo contradomínio. Definida por f de x igual a módulo de x. Como se obter o gráfico? Então, nós temos aqui f de x igual a módulo de x. Nós podemos dar valores para x e, então, plotar no gráfico. Eu vou escolher os valores de x aqui e vou colocar o f de x. Então, por exemplo, quando x for menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Sempre quando nós formos montar um gráfico, construir um gráfico, nós escolhemos os valores de x e depois substituímos a nossa função e encontramos os valores de y. Lembrando que o f de x nada mais é do que o próprio y. Então, f de x. F de x vai ser o módulo de x. Então, vai ser módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é igual a 2. Por quê? Como o nosso x ele é negativo, nós trocamos o sinal. Então, o módulo de menos 2 é 2. Da mesma forma, o módulo de menos 1 será 1. O módulo de 0 igual a 0. Módulo de 1 igual a 1. Como agora o nosso x é positivo, nós vamos mantê-lo. E quando o módulo de 2, que nós temos que é 2. Agora, nós vamos substituir estes valores lá no gráfico. Então, aqui ó, nós temos o 1 e o 2. Aqui nós temos o menos 1 e o menos 2. Aqui, o 1 e o 2. Então, nós podemos substituir aqui, ó. Quando nós temos que o x é menos 2, o f de x será 2. Então, tá aqui esse ponto. Quando o x for menos 1, nós temos aqui. Nós também, quando o x é 0, a função será 0. Quando o x for 1, e quando o x for 2, nós também teremos aqui o 2. Então, percebam que nós vamos ter uma parte positiva, aqui no caso é uma reta, então nós temos uma reta aqui quando o x for positivo, e nós temos uma reta da mesma forma quando o x for negativo. Esse será o gráfico de uma função modular. Sempre vai ter as duas partes, tanto a positiva quanto a negativa. Propriedades. Então, vamos ver algumas propriedades a respeito de módulo, equação modular e função modular. Sendo A um número real positivo e x e y números reais quaisquer, demonstra-se que raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Ainda, o módulo de x será igual a se e somente se o x for igual a menos a ou x for igual a. Lembrando que essa setinha significa se e somente se. Ainda, o módulo de x será menor do que a se e somente se x estiver entre menos a e a. O módulo de x será maior do que a se e somente se o x for menor do que menos a ou maior do que a. Módulo de x será igual a menos módulo de x. X ao quadrado será igual ao módulo de x ao quadrado, que será igual ao módulo de x ao quadrado. Agora, quando nós tivermos algumas operações. O módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. Então, nós podemos separar. Então, por exemplo, aqui, módulo de 2 vezes 3 é igual ao módulo de 2 vezes o módulo de 3.
Da mesma forma, nós podemos separar também se nós estivermos trabalhando com divisão. Então, o módulo de x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y, quando sempre com a condição do y ser diferente de zero. Porém, se nós tivermos uma soma, nós não podemos simplesmente desmembrá-la. Então, o módulo da soma será menor ou igual à soma dos módulos. Então, diferente da multiplicação e da divisão, que nós simplesmente podemos desmembrar, na soma nós não podemos. Então, módulo de x mais y será menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Bom, essas são as propriedades e a definição. Agora, vamos praticar um pouco. Vamos lá. Seja f de x igual a módulo de 2x menos 1 para x pertencente aos reais. Determine os valores de x para os quais f de x é menor do que 1. Bom, nós vamos colocar esta condição trocando. Primeiro, nós vamos usar o valor do módulo lá dentro do jeito que está, depois nós vamos trocar o sinal. Então, acompanhe comigo, nós vamos ter duas partes. Então, eu vou copiar o valor que está dentro do módulo, que é o 2x² menos 1, exatamente do jeito que está, e vou colocar essa condição, ó, que tem que ser menor do que 1. Então, vamos resolver. 2x² menor. Vou manter este 1, e o 1 que está menos vai passar mais. Daqui nós temos que 2x² é menor do que 2. x² é menor do que 2 sobre 2. Daqui nós temos que x² é menor do que 1. Bom, para tirar o quadrado, nós colocamos mais ou menos raiz de 1. E nós teremos que x é menor que mais ou menos 1. Esta condição aqui, nós podemos escrever desta forma, ó. Menos 1 menor que x, menor do que 1. Então, essa é a primeira condição que nós temos. O x estar entre menos 1 e 1. Agora, a outra parte. Então, nós vamos trocar agora o sinal. Então, vai ficar menos 2x² mais 1 menor do que 1. Resolvendo a inequação. Menos 2x² é menor do que 1 menos 1. Menos 2x² é menor do que 0. Vou multiplicar por menos 1, então nós teremos que 2x² é maior do que 0. Lembrando que quando nós multiplicamos por menos 1, nós precisamos trocar o sinal da desigualdade. Daqui nós temos que x² será maior do que 0 dividido por 2, que é 0. E a raiz de 0 é 0. Então, x maior do que 0. A primeira condição, então, que nós tínhamos era que o x estaria entre menos 1 e 1. Então, nós poderíamos escrever simplesmente esta resposta. Porém, olhando aqui, ó, nós sabemos que o x não pode ser 0. Então, nós vamos ter que desmembrar essa resposta. Então, se nós colocássemos aqui na reta real, nós teríamos aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Para todas as respostas, nós temos bolinha aberta. Significa que este número não pertence à resposta. E o nosso intervalo de resposta estaria aqui, ó. Então, seria de menos 1 a 1, com exceção do 0. Então, nós podemos colocar como resposta esta forma aqui, ó. Solução. X pertence aos reais, tal que o x vai estar entre o menos 1 e o 0, ou o x vai estar entre o 0 e o 1. Então, essa é a nossa resposta. Tudo bem? Segundo, o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2 é constituído por a. Duas semirretas de mesma origem, duas retas concorrentes, duas retas paralelas, uma única reta que passa pelo ponto 0 e 2. Bom, vamos ver qual das respostas será correta, mas para isso nós vamos ter que construir esse gráfico.
Então, vamos lá. F de x igual a módulo de x mais 2. Nós vamos escolher valores para x e substituir na função para encontrarmos o nosso f de x. Lembrando que o f de x é o nosso y. Então, vamos dar alguns valores, como, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores eu que escolhi. Você pode escolher qualquer outro. Mas, de preferência, escolha valores pequenos para não ficar um seu gráfico muito grande, tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar módulo de menos 2 mais 2. Módulo de menos 2 é igual a 2. E 2 mais 2 é igual a 4. Módulo de menos 1 mais 2. Módulo de menos 1, 1. Mais 2, igual a 3. Módulo de 0 mais 2 será igual a 0 mais 2, que é igual a 2. Módulo de 1 mais 2 será 1 mais 2, que é igual a 3. E, por fim, módulo de 2 mais 2, que será igual a 4. Agora, vamos substituir os valores. Quando x for menos 2, o y será 4. Então, certo seria ter uma reguinha aqui, tá? Então, se você tiver, use a sua régua. Quando x for menos 1, o y será 3. Aqui. Quando x for 0, o y será 2. X valendo 1, o y é 3. E quando x for 2, o y será 4. Então, se nós ligarmos aqui esses pontos, nós teremos este gráfico. Então, este é o gráfico desta função. Nós sabemos que ela vai interceptar o eixo y no ponto 0 e 2 e vai ter esse formato. Então, vamos voltar lá para as respostas. Alternativa A, duas semirretas de mesma origem. Sim, duas semirretas de mesma origem. Ó, elas partem do mesmo ponto, que nós chamamos de origem, e nós temos duas semirretas. Então, alternativa A. Terceiro, os zeros da função f de x são... Bom, zeros da função são quais os valores de x que, quando eu substituo na minha função, a função é igual a zero, ou seja, o y é igual a zero. Nós vamos resolver também das duas maneiras. Primeiro, mantendo o valor lá dentro do módulo e depois trocando ele. Então, vamos começar pela primeira parte. Na primeira parte, eu vou manter o valor do módulo lá do sinal. Então, vai ficar 2x menos 1 sobre 5, tudo isso menos 3. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o MMC. Aqui nós temos o 1. O MMC entre o 5 e o 1 é o 5. Nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2x menos 1, 2x menos 1. Menos 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. Daqui eu tenho que o f de x é 2x menos 16 sobre 5. Bom, agora eu vou colocar a condição. A condição é que o f de x será igual a zero, porque eu quero saber quais os valores de x que zera a minha função. Então, zero é igual a 2x menos 16 sobre 5. O 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 0, 0. 0 é igual a 2x menos 16. O 16 que está menos vai passar para lá mais. Daqui nós temos que 16 sobre 2 será igual a x. Logo, x será igual a 8. Essa é a primeira resposta. Agora, nós vamos fazer tudo de novo, só que trocando o sinal lá dentro do módulo. Então, a parte B. Na parte B, então, vai ficar menos 2x
mais 1 sobre 5. Lembrando que a gente só troca o sinal de uma parte. Esqueci de colocar aqui o f de x. Como é uma divisão, nós trocamos apenas um sinal. Se você trocar o sinal do numerador e do denominador, vai dar elas por elas, tá certo? Então, a gente troca só do numerador ou só do denominador, tá? E vou copiar o menos 3. Igualmente, nós vamos tirar o MMC. Então, nós temos que o MMC entre 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes menos 2x mais 1, menos 2x mais 1. Menos 5 dividido por 1, 5 vezes 3, 15. Daqui nós temos que o f de x será menos 2x menos 14 sobre 5. Falando que o f de x é igual a zero, nós temos que menos 2x menos 14 sobre 5 é igual a zero. O 5 que está dividindo passa multiplicando, e 5 vezes 0, 0. Agora, eu vou passar o menos 2x para lá positivo. X será igual a menos 14 sobre 2. Logo, x será igual a menos 7. Então, nós temos x igual a menos 7 e x igual a 8. Então, alternativa D. Estes são os valores de x que, quando nós substituímos na nossa função, a nossa função vai ser zero. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos a função modular. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.